O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje a conexão Brasil-Estados Unidos com Horácio Coutinho, publicitário que vive na Califórnia, em San Diego, e a gente aqui no Brasil. Agora o segundo episódio da série que estamos fazendo sobre a música de Lulu Santos, De Repente Califórnia, onde ele fala que o destino dele é viver sobre as ondas, virar artista de cinema, e o destino dele é ser star. Então agora o Horácio falou no último podcast, quem puder acompanhar, vale muito a pena, que ele falou das formas que os brasileiros podem ir morar na Califórnia para viver esse sonho, como o Lulu Santos fez nessa música de 82, De Repente Califórnia, de viver a vida sob as ondas. E viver a vida sob as ondas quer dizer você ter uma vida na Califórnia. E o Horácio passa nesse podcast do primeiro episódio sobre essa série, ele fala exatamente de como que as pessoas podem chegar a viver na Califórnia e morar, e que forma que isso pode acontecer. São 3 maneiras que ele explica e vale muito a pena conferir. E hoje vamos continuar esse papo, já que ele está na Califórnia e nós aqui no Brasil. Há uma preocupação muito grande lá na Califórnia, especialmente com a questão ambiental, né? Isso realmente de fato acontece, Horácio? Você consegue perceber isso? A Califórnia já tem um problema de água que é natural, né? A gente está na ponta de um deserto, digamos assim. Então, a preocupação com a água, a preocupação com o clima, com as condições elétricas é forte esse movimento aqui. Não é como a gente costumava ver no Brasil, em que a gente vê pessoas preocupadas, mas não a ponto de gerar nenhuma transformação, né? Então, a Califórnia tem essa preocupação com a água. Horácio, mas todo mundo fala da dificuldade que é morar aí, mas eu, aqui vendo as suas imagens, como comentei já no outro podcast, você na praia passeando aí, sol maravilhoso, enfim, toda essa exuberância, né? Você falou que você dá aula de surf durante boa parte do dia, depois vai surfar, quer dizer, pra mim tá como diz aquela outra canção, né? Tá tranquilo? Tá favorável? Essa é uma coisa importante sempre de entender, né, Binder? Que é tudo, né? As pessoas costumam ver a vida que eu levo aqui baseadas no que a gente já disse, né? Elas conseguem enxergar as coisas boas das escolhas que elas ainda não fizeram, né? O que normalmente a gente consegue ver é isso. As boas o lado bom das escolhas que a gente não fez. Então elas olham para minha vida e acreditam que só o surf, que tá aqui só com sol, em que a gente não enfrenta problemas. A gente tem problemas como diferentes do que eu tinha em Curitiba, mas os problemas existem em qualquer lugar. Trabalhar é chato em qualquer lugar do mundo. Você pode pensar assim, mas trabalhar dando aula de surf é melhor do que trabalhar num escritório. Depende para quem, né? Então eu gosto de surfar, trabalhar com aulas de surf para mim é prazeroso, mas é um trabalho igual, cara. Tem dias que eu preferia estar em casa. É um trabalho muito cansativo. Tem dias que eu estou cansado e não queria trabalhar. É um trabalho ao qual eu tenho clientes, que são os alunos, eu tenho chefe, que são os donos da escola. Então,
eu tenho que responder a chefes, eu devo satisfação a clientes, eu tenho que cumprir horários que foram determinados dentro da minha função. Independente se a gente está falando isso de uma aula de surf, ou se eu estou falando isso da consultoria, independente do trabalho que eu faça. Aqui, todos eles também têm lados ruins. O problema talvez, Horácio, que aqui no Brasil a parte ruim seja mais ruim ainda, né? A questão é que lado você prefere olhar, independente do lugar, né? Eu prefiro enxergar o lado bom, eu prefiro dizer que, na minha vida eu vivo sobre as ondas e sou estar dela. Mas o ponto é que você abriu mão de coisas aqui no Brasil, de pessoas. Mas isso só nos leva ao fato que a gente sempre comenta aqui, que o importante é você estar centrado na tua realidade, né? Você é você e a tua circunstância, é o que você está vivendo. Se para mim eu considerava que a transformação da minha vida, que a melhora da minha vida estava baseada em eu estar mais perto do surf, em compensação, eu não ter as mesmas ambições, sejam elas financeiras, sejam elas de negócio, porque as duas coisas acabavam conflitando entre si, apesar de eu poder estar criando algum projeto enquanto surfo, não é o que normalmente acontece, né? Quando eu estou surfando, quando eu estava no Brasil, eu estava criando projeto. Mas eu queria viver mais perto do surf, eu queria mudar o meu estilo de vida. E para isso, eu precisava mudar a minha realidade, né? É o que a gente comentou, acho que lá no nosso primeiro podcast. Não adianta você morar no Rio de Janeiro e querer ser um snowboard, né? Você vai precisar transformar essa realidade. Mas você só transforma essa realidade quando você entende que o que você está vivendo é a tua realidade, né? Não adiantava eu pensar assim, mas eu consigo ir surfar de vez em quando. Você sabe bem, eu viajava para América Central para surfar. Nunca fui convidado, mas sei das suas viagens para América Central para surfar. E isso tá bom? Não, para mim não estava bom. A minha realidade era outra naquele momento. E eu precisava transformar isso e achar um jeito de conciliar o que a gente já falou. O meu dom, a minha vontade e as minhas circunstâncias, mas sempre sabendo que a realidade é dura, que a vida é dura, que a vida é difícil, que os problemas vão aparecer. Porque se a gente não entende isso, você vem para cá, e isso acontece muito, Binder, muito. As pessoas vêm para cá, elas têm um momento de lua de mel com a cidade, com a Califórnia, que dura, 1 ano, 2 anos, você tem uma lua de mel incrível com a cidade. Porque você consegue fazer um pouquinho de dinheiro, você consegue ter um estilo de vida em que você vê muita gente, você vive um clima de verão que a gente vive no Brasil por um bom tempo. Só que chega um momento em que alguns problemas começam a aparecer, sejam eles de saúde, sejam problemas da dificuldade de renovação do teu visto, sejam problemas financeiros, sejam problemas de saudade da família. E se a pessoa não entende que a realidade é isso, que na realidade vai aparecer coisa difícil de se viver, que na realidade vão aparecer coisas duras, que a vida é isso, entendeu? E que a gente é responsável por resolver essas coisas. O que elas fazem? Ou voltam para o Brasil, ou mudam de país, ou mudam de cidade. E acontece muito aqui, porque a gente não é treinado no nosso dia a dia, na nossa criação, a resolver problemas. É mais fácil fugir deles, né? E a partir do momento em que você começa a fugir, quantas vezes você já viu isso? Pessoas que estão nos seus empregos e o chefe é difícil de lidar. O chefe é difícil de lidar em qualquer lugar, só que daí a pessoa pega e foge do trabalho. Eu não estou dizendo que ela não possa sair do trabalho quando ela não se dá com o chefe, mas antes ela precisa realmente viver essa experiência, olhar assim e falar, meu chefe é uma bosta, meu chefe é ruim, meu chefe é ruim, eu não gosto dele, mas eu preciso trabalhar, então eu vou aguentar isso. Quando a pessoa conseguir interiorizar isso nela, ela está pronta para mudar de trabalho. Até esse momento, ela não está, cara. Não é você comandando a tua história, é você tentando fugir da tua história, sendo
você tentando construir uma história diferente, fugindo quando o problema aparece. Cada pedra que aparece, você vira para um lado. E assim, cada vez mais você se desvia do teu caminho. A realidade é simples, Bino. Porque é isso que representa o meu Summer Never Ends. Meu Summer Never Ends não quer dizer que o verão que eu não vou ter dia de inverno. Meu Summer Never Ends quer dizer que se eu tiver dia de inverno, eu vou tentar ser feliz como eu sou no dia de verão. E que um dia esse verão vai voltar, porque é isso que acontece na vida, cara. Né? A gente passa por momentos ruins. Se você não sabe passar por momento ruim, vai chegar um momento ruim em que não há fuga. E esse momento ruim em que não há fuga vai te levar para uma depressão, vai te levar para um caminho de ansiedade, vai te levar para um caminho de tristeza. Então, no episódio anterior, a gente comentou rapidamente aqui que aqui no Brasil, especialmente na região sul, a gente teve um fenômeno, o ciclone bomba, que causou alguns estragos, bastante estrago, teve até morte no Rio Grande do Sul, inclusive por conta disso, infelizmente. E eu queria saber, aí na Califórnia, como é que é essa questão climática? Esses fenômenos acontecem por aí? A Califórnia, existe um grande problema na Califórnia que se chama falha de San Andreas, né? A Califórnia, ela está num pedaço de terra em que possui uma falha imensa que, né, até já foi retratado em filmes. Os filmes são mais espetaculosos do que realmente são, mas constantemente tem pequenos terremotos aqui e a gente está sujeito a um terremoto que possa desmontar boa parte das grandes cidades aqui, porque essa falha é extremamente grande, né? Aqui tem momentos de calor e seca, tem momentos de calor. A gente ainda não teve ciclone bomba, mas tem problemas igual tem em todo lugar, cara. Em todo lugar. É a mesma coisa que você me falou, você não gosta de mar. Eu falei isso? Não me lembro. Esse não é o lugar para você. Talvez você tenha alguma felicidade aqui. Ah, bom, aí sim. Mas é mais fácil você ir buscar essa tua felicidade em outro lugar. Eu conheço pessoas que adoram os dias cinzentos de Curitiba. Porra, esse é o lugar. Aí gostei. Se quer mudar de país, vai para Londres, né? Tchau, já fui, tô indo para Londres. Partiu. Então, Horácio, aproveitando também esse gancho que a gente tá falando da questão de se ambientar, de aceitar a realidade, todo mundo fala muito da questão saúde aí, que é muito caro, muito difícil. E muitas pessoas acabam tomando esse tombo, né? Querendo médico aí, brasileiros principalmente, acostumados aqui que nós temos bem ou mal, reclamam tanto do nosso SUS, mas ele existe. E aí, como é que funciona essa parte? Não tem o SUS, que nem a gente tem. Só precisa ser analisado direitinho, porque há muitos planos, né? Tinha o Obamacare, que o Trump briga contra o Obamacare, que era uma espécie, vamos falar em termos gerais aqui, né, Binder? Era uma espécie de SUS, né, que atendia as famílias de mais baixa renda, senão você tem que ter um plano de saúde, né? Os planos de saúde aqui são muito caros, como são no Brasil, mas o atendimento médico é extremamente bom. Eu vim com seguro viagem e fiquei por muito tempo com o seguro viagem. Diga-se de passagem, cara, excelente opção para quem vai viajar, seja pelo tempo que for. O seguro viagem é muito bom, mas não para viver a vida sobre as ondas, nem para ser estar, porque ele te cobre problemas pontuais, né? Então, para você fazer uso do teu seguro viagem, você precisa, você precisa ter uma ocorrência para que você possa fazer uso dele. Então você não consegue usar ele para um exame de check-up, você não consegue usar ele para um exame de rotina, você não consegue usar ele para tomar vacina, enfim, né? E aí se torna caro, né? Aí se torna bastante caro. A saída é um seguro de saúde aqui, ou que tem vários incentivos de governo que ajudam a baratear isso. Por exemplo, hoje eu fui fazer esses exames, eu pago a consulta médica, que o meu plano de saúde não cobre, mas em compensação eu não paguei nenhuma vacina aqui. Não pagou, mas também não tomou. Tô brincando aqui. Eu não paguei nenhum o exame de sangue que eu fui fazer, enfim, porque tem alguns programas que assistem isso. E
E a qualidade é bem grande de atendimento, a qualidade é bem grande dos hospitais, a qualidade